vamos falar do Guarani, porque hoje tem jogo Guarani e Brasil de Pelotas às 7 horas da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. A equipe já está concentrada e focada então para retomar as vitórias, já que vem de 2 derrotas seguidas por 4-1. Para essa partida, há uma novidade que pode surgir no jogo. O Maxwell, atacante ex-Sport, já teve o nome publicado no BID ontem à tarde, então está regularizado e à disposição do técnico. Uma mudança confirmada, a saída do Regis, devido à suspensão por 3 cartões amarelos, e o Andrigo entra como titular. E o próprio Andrigo concedeu entrevista coletiva e disse o que o Guarani precisa melhorar para o jogo de hoje. Eu acho que, falando assim da minha visão, a primeira coisa, né, que a gente deveria mudar, diferente desses 2 jogos, seria a nossa atitude, né, nossa postura, ser mais agressivo na marcação, como é o nosso estilo de jogar. Acho que a gente perdeu um pouquinho, talvez possa ser, né, pela sequência de jogos, não sabemos, mas a gente perdeu um pouco dessa questão de pegada que a gente tem muito, né, de perder a bola e já retomar a pressão. Então eu acho que passa muito pela nossa atitude, porque muitas das vezes a gente controla a atitude que a gente vai ter dentro do campo. Então acho que isso aí é o primordial. Então o Andrigo, além da entrada dele no jogo, pode haver também a volta, né, do Índio na equipe titular, pode aparecer no meio de campo devido ao Rodrigo Andrade, que não participou do treino ontem à tarde. Por enquanto a gente não tem informações se é por questões médicas, mas o Rodrigo Andrade não participou da atividade, então o Índio deve ficar na vaga dele. E também uma opção, Eduardo Persson, que também já está liberado e treinando com o time. Sobre o Júlio César no ataque, o clube não atualizou também as questões médicas, possivelmente antes do jogo soltará um boletim médico, mas Júlio César deve ficar de fora. E pelo lado esquerdo do ataque, Matheus Souza ou o Alan Victor, uma dúvida também do técnico Daniel Paulista. Provável escalação do Guarani: Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva e Índio, Bruno Sávio, Andrigo, Alan Victor ou Matheus Souza e também o Lucão do Break. João, muito bom dia. E esse jogo, hoje o Guarani consegue os 3 pontos? Bom dia, Thaís, bom dia a todos os amigos da CBN. Bom, o Guarani é favorito, né? Apesar de ter levado 2 lambadas aí de 4, mas nessa questão de comparação, o time do Guarani é muito superior ao Brasil de Pelotas. Com certeza o Brasil vem do jeito que veio o Vila Nova, até pior, né? Vila Nova veio com 5 na defesa, e se o Brasil vier com 8, 9, não será nenhuma surpresa, porque todo mundo viu que o Guarani tem muita dificuldade. Não é o Guarani, né? A gente fala o Guarani, é qualquer time. Se você fizer uma seleção mundial, com o Cristiano Ronaldo, né, com o Lewandowski, e colocar do outro lado lá o Messi vindo de trás, e colocar do outro lado uma parede com 8 jogadores defendendo, esses também que são talentosos vão ter dificuldade. Esse é um princípio elementar no futebol. Agora, faz parte, é uma estratégia. Muitos treinadores, ou a maioria, é isso, né? Hoje o contra-ataque é praticamente aquilo que todo treinador busca para si. E não seria o Brasil de Pelotas diferente, né? Principalmente quando sai de casa. Então agora ele tem que achar esse outro modo. O Andrigo acabou de falar, entra no lugar do Regis, é uma esperança, né? É uma expectativa. O que é que o Andrigo tem de virtude que a gente pode contabilizar para superar esse tipo de jogo que os adversários fazem aqui em Campinas contra o Guarani, ou seja, as famosas retrancas? O Andrigo bate bem a longa distância, né? Ele bate bem a longa distância. Então, já dizia Carlo Bilardo, né, grande treinador argentino, da seleção de 94 da Argentina, para você furar uma retranca, é chute a longa distância, né, de preferência no gol e para dentro, né, e bola parada com cabeceio, bola aérea. Esses são dois recursos, né, que o time deve buscar exercitar quando encontra pela frente uma retranca. Agora, é claro, agora está buscando alternativas. O Lucão deve jogar, não creio que haja grandes mudanças, né? Nenhum treinador gosta de fazer grandes mudanças. Não deve ser o mesmo time, praticamente, que perdeu do time do Vila Nova, apenas com a inclusão do Andrigo. E os treinamentos certamente foram de triangulação, de troca de passe, girada de bola, essas coisas, para
atender a fase ofensiva, para o Guarani fazer gols. Agora, para ele não tomar gols, vamos lá, para não tomar gols, ele tomou 4 em cada partida. Eu tenho certeza absoluta que o Bruno Silva e o Rodrigo Andrade, eles levaram um puxão de orelha, né, no bom sentido. Tenho certeza que o Daniel chamou os dois e falou assim: é o seguinte, nós perdemos de 4 porque vocês abandonaram um pouco aí a proteção à zaga. Todo zagueiro da Série B, a maioria deles, é zagueiro limitado. Então você não pode deixar nenhum deles assim de mano com o adversário. Tenho certeza que essa providência foi tomada. E, Thaís, hoje eu acho que o Guarani faz os 3 pontos, né? O Guarani até por experiência, acredito que ele faça os 3 pontos. Inclusive, o adversário Brasil de Pelotas será a estreia do novo técnico Kleber Gaúcho, que chegou na segunda-feira assumindo a vaga que era de Cláudio Tencati. Intervalo, já voltamos para falar da Ponte Preta, que joga no final de semana.